Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Só Amor Podcast. Que bom que você escolheu estar aqui. Bom, no episódio de hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo na compreensão e na experiência do que é integridade, do que é honestidade e o quanto a compreensão e a prática disso pode nos livrar de todo conflito, seja aqueles conflitos internos que a gente acaba entrando com a gente mesmo, quando a gente experimenta dúvida, inquietação, incerteza, insegurança, sabe, aquela sensação de que a gente está em conflito com a gente mesmo, que a gente está às vezes perdido, sem clareza, enfim. Ou seja, conflito que parece ser externo, né? O conflito com alguém, às vezes aquele relacionamento que não tá fluindo, que você não tá sentindo, né? Experimentando só amor. Então, o conteúdo de hoje vai realmente nos ajudar nesse mergulho, realmente curar esse conflito para que a gente possa experimentar só amor. E é uma continuação do episódio anterior, que a gente conversou bastante, né, sobre o amor como um estado de consciência. E o propósito, né, a essência desse podcast, que é só amor, é uma oração por integridade. O só, ele traz esse convite para essa integridade. Ele é uma oração pela integridade, por experimentar só amor e nada além do amor, ou nada diferente do amor. Só amor, né? Um estado de integridade. E esse estado de integridade é o estado do amor, é o estado da unidade, onde a gente se sente totalmente inteiros, integrados, unidos, não tem nada separado, não tem ninguém separado, não tem nada melhor ou pior, diferente. É uma sensação de unidade mesmo, a gente experimenta essa integridade, não tem nada em conflito, não tem nada fora do lugar, nada tá brigando com nada, nada tá desalinhado com nada. Essa experiência de integridade é essa experiência do ser mesmo. Com ela a gente experimenta a santidade do nosso ser, a inocência do nosso ser, a pureza do nosso ser. Tudo isso vem desse estado de integridade, quando a minha mente está íntegra, inteira, quando não tem nenhuma ideia de separação, de diferença. Ela está íntegra, né? Ela está inteira, a mente está íntegra, está inteira. Logo, ela só reflete o amor, só amor. E a expressão da integridade aqui nesse mundo é a honestidade. Então, para a gente reconhecer se a gente está num estado de integridade, a gente precisa reconhecer se nós estamos sendo verdadeiramente honestos em tudo. A honestidade é esse reflexo, é essa expressão da integridade. Só uma mente íntegra, inteira, é capaz de ser verdadeiramente honesta. E eu vou trazer aqui de novo um trecho da Bíblia e um trecho de Um Curso em Milagres para embasar isso que eu estou falando aqui, para a gente compreender o que é essa honestidade, o que significa essa honestidade. Na Bíblia, lá em Mateus, fala assim: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Esse estado interno onde eu falo sim, querendo dizer sim, e eu falo um não, querendo dizer não, é um reflexo dessa integridade. Eu estou sendo completamente honesta na minha resposta, no meu posicionamento, na minha ação. E Um Curso em Milagres traz essa questão da honestidade. É o mesmo ensinamento, mas numa forma diferente e explicando um pouquinho mais desse estado interno da honestidade. Fala assim, esse trecho: a honestidade não se aplica apenas ao que dizes,
De fato, o termo significa consistência. Nada do que dizes contradiz o que pensas ou fazes. Nenhum pensamento se opõe a outro pensamento. Nenhum ato trai tua palavra e nenhuma palavra discorda de outra. Tais são os verdadeiramente honestos. Não há nenhum nível em que estejam em conflito consigo mesmos. Portanto, é impossível para eles estar em conflito com qualquer pessoa ou qualquer coisa. E esse estado de ausência de conflito que eu estava falando é o estado dessa integridade. Então, a honestidade ela está refletindo, né, esse estado íntegro da mente. E olha que coisa mais linda, esse alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu acredito, o que eu faço, o que eu valorizo, tá tudo alinhado, tá tudo íntegro, não tem nada discordando de nada, porque o conflito vem disso. Às vezes a gente é convidado, sei lá, para uma festa e você fala sim querendo dizer não, ou às vezes você vai sem realmente sentir que era para ir e chegando lá você fica no conflito, às vezes no julgamento, no medo, enfim. E buscar, né, essa integridade para estar inteiro aonde a gente estiver, sabe? Para estar íntegro fazendo o que for, né, que estiver na nossa frente, é prática, é treino, é muito, muito, muito treino. Então eu queria compartilhar com vocês agora 4 barreiras que eu sinto que dividem a mente e nos tiram desse lugar de integridade, que nos tiram desse lugar de honestidade. A gente acaba não sendo honesto com nós mesmos ou com os outros, né, nas interações com os outros, por causa dessas barreiras mesmo internas que o ego levanta, que o ego ativa na nossa mente, a gente acaba seguindo a programação dele, saindo desse estado de integridade. A primeira barreira é uma clássica, que é o plano mesmo do ego, que são as mágoas. Ele ativa na nossa mente as mágoas. Tem até um lembrete do amor sobre isso, que fala assim: o plano do ego é muito simples. Querer o que não se tem e não querer o que se tem. É um plano de guardar mágoas. Mágoas para um curso em milagres nada mais é do que você querer que algo seja diferente do que é, ou seja diferente do que foi. Então, mágoas é querer que algo seja diferente. Todo o plano do ego é esse. Então, toda vez que na mente, né, eu tô nesse lugar querendo que algo seja diferente, que alguém seja diferente, que alguma situação seja diferente, isso vai dividir a minha mente, vai me tirar de um estado de integridade, vai me tirar de um estado de aceitação e vai me colocar num estado de desonestidade, porque eu não estou sendo honesto, minha mente não está alinhada, eu não estou sendo quem eu realmente sou. Tem algum conflito que entrou ali, porque você não está inteiro, você simplesmente não consegue estar inteiro naquela situação se você acredita em qualquer pensamento de mágoa. Isso pode ser, gente, de qualquer forma, assim. A mágoa ela pode aparecer de formas muito profundas. Por exemplo, você tem uma mágoa com seu pai, com a sua mãe, que você queria que eles tivessem sido pais diferentes, e isso acaba sendo ativado toda vez que você vai pensar sobre eles ou se relacionar com eles. Então tem essas mágoas que parecem ser maiores, mas tem essas mágoas menores. Hoje mesmo eu estava conversando com a Mi sobre isso, e a gente estava conversando sobre uma situação em que ela estava magoada com uma pessoa porque ela achava que a pessoa tinha que fazer uma coisa que a pessoa não estava sentindo de fazer. E a gente conversou sobre isso e eu falei, na hora eu estava muito posicionada assim, me veio, tipo, só não é a parte da pessoa. E a sua parte é aceitar as coisas como elas são. A nossa parte, diante de tudo, de todos, é simplesmente aceitar as coisas como elas são. O estado de aceitação, ele abre a mente para os milagres, e o estado de rejeição do que está ali, que é esse estado, né, de mágoa, de querer que algo seja diferente do que é, você acaba rejeitando e acaba
perdendo mesmo essa integridade, perdendo as oportunidades de cura, perdendo os milagres que estão ali nessa situação. Então essa é uma barreira muito importante da gente ficar atento, sabe? Quando a mente ativa isso diante de uma pessoa, de uma situação onde a gente está querendo que algo seja diferente do que é, que uma pessoa seja diferente do que é naquele momento. E isso, se eu entrego a minha mente para essas mágoas, para esses pensamentos de querer essa mudança na forma da pessoa ou da situação, eu saio desse lugar de honestidade, eu saio desse lugar de integridade, a minha mente já fica dividida. E eu não vou conseguir estar íntegra, eu não vou conseguir estar inteira com o que é. Então essa é uma barreira muito importante da gente olhar e reconhecer assim no nosso treino, se a gente quiser, obviamente, experimentar esse estado de integridade, de unidade, né, de honestidade, tá? Segunda barreira que eu sinto que é muito importante a gente ficar atento também e observar quando isso é ativado na nossa mente, são os medos. E eles também podem vir de diferentes formas para nos enganar. Então, às vezes, é um medo de algum trauma passado. Então, naquela situação, você começa a pensar em algum trauma passado ou alguma coisa do passado que aconteceu. Então, você coloca aquele medo na frente, isso vai dividir a sua mente, vai te tirar de um estado de integridade, de presença, de honestidade. Vai te deixar em conflito, porque você vai passar a reagir por medo, a tomar decisões baseadas no medo, a seguir o medo. Ativou o medo ele inevitavelmente ele deixa a mente obscura, confusa e ele nos tira desse estado de integridade. Você começa a ficar realmente com a mente muito dividida ali. Ele pode vir também disfarçado de uma necessidade de controle. Então, toda vez que o controle é ativado, isso é medo, né? É como se você precisasse controlar a pessoa, a situação, controlar o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que você queria que acontecesse, o que você não queria que acontecesse. Você tenta organizar tudo, às vezes até manipular as coisas para acontecerem do jeito que você quer. Isso é medo. Isso também é medo. O controle é medo. Toda vez que o ego ativa o controle da mente, a gente precisa entender, opa, isso aqui é uma barreira. Se eu acreditar nesse medo, se eu embarcar nesse convite, eu vou sair de um estado de integridade, né? Isso me tira mesmo de um estado de integridade, de presença, de conexão, de honestidade. Tudo aqui é sinônimo, né? E um outro medo clássico são os medos das consequências. Esse aí, gente, a gente precisa realmente assistir, sabe? Porque o ego levanta muito medo das consequências, muito, muito. Ele faz isso de formas muito traiçoeiras mesmo, sabe? Ele começa a te vender aí pensamentos de medo das consequências. Se você pensar isso, se você fizer isso, vai acontecer isso. Sempre, né, no futuro, é um medo de consequências. E toda vez que a gente acredita no medo da consequência, a gente sai desse estado de integridade, a gente acaba de novo tomando decisões, tendo reações baseadas no medo e não de um lugar de integridade, não de um lugar de amor, de inspiração, porque todo ponto da gente compreender esse estado interno, né, de integridade, todo ponto da gente se sentir íntegro é a gente agir de forma íntegra, é a gente pensar de forma íntegra, é a gente sentir de forma íntegra. É aquilo, nada está desalinhado dentro. Então, o reflexo de estar em integridade internamente é, de novo, é a ausência de conflito. Então, a gente precisa entender isso para não reagir, né, a partir de um estado equivocado, com medo, né, desalinhado, porque os efeitos desse estado vão ser o reflexo desse estado. É meio óbvio essa conta e é uma conta bem exata. Terceira barreira que o ego levanta muito também para tirar a gente desse estado de integridade é a vontade de agradar. Essa aí, gente, olha, merece uma atenção especial, merece a gente gastar um tempinho mesmo para olhar profundamente o que ela está trazendo aí, porque é uma barreira
que traz muito conflitos para os relacionamentos. É aqui que é o lugar que você acaba falando sim, querendo dizer não, você faz contratos e combinados obscuros, você não se posiciona, você não tem clareza, né, nos seus relacionamentos, às vezes não tem relacionamentos claros, definidos, não consegue experimentar paz nos relacionamentos. Muitas vezes vem dessa barreira que divide a mente, tira a mente desse lugar de integridade. E essa vontade de agradar, se a gente tiver coragem mesmo de mergulhar e olhar nos olhos dela, a gente vai ver que ela está refletindo uma necessidade, sabe, de ser aceito, de ser apreciado, de ser aprovado, de ser amado. Tudo isso vem do ego, claramente. Então, seguir isso, ou seja, não se posicionar quando você sente que tem que se posicionar por medo de desagradar, ou seja, por vontade de agradar, sem dúvida seguir o ego, e isso vai te tirar do estado de integridade, né? Vai gerar conflito. E esse conflito, tem uma brincadeira que eu faço nos encontros que eu facilito, né, da frequência, que me veio essa inspiração uma vez, que é esse preço que o ego cobra, ele às vezes ele vem à vista, então a gente paga às vezes à vista e sente a culpa ali, sente esse custo mesmo desse desalinhamento, que é esse conflito interno e externo, pode vir à vista, a prazo, então às vezes ele demora um pouquinho, mas vem, ou às vezes ele vem parcelado, sabe? Ele vem aos pouquinhos ali, à medida que a gente vai se permitindo olhar realmente para o que está ali naquela situação. Mas é um preço muito caro, sabe? Não seguir a sua integridade, não seguir o que você está realmente pensando, sentindo, não deixar que o seu sim seja sim e não deixar que o seu não seja não, por medo de desagradar ou por vontade de agradar, que é a mesma coisa. O custo é muito alto. E é importante a gente olhar para isso, sabe? E decidir internamente, sabe? Pela paz da minha mente eu vou me posicionar, pela paz da minha mente eu vou falar o que eu tô sentindo, eu vou compartilhar o que eu realmente acredito na situação, enfim, não sei o que isso significa na prática e no contexto em que você tá, mas eu sei que se você tiver coragem de olhar para essa barreira e para essa vontade de agradar, para essa necessidade de ser aceito, de ser apreciado, aprovado, amado, se você tiver coragem de soltar isso e voltar para a sua integridade e agir a partir desse estado de integridade, eu sei que você vai experimentar muita paz, muita alegria, muita expansão, muita inspiração nos seus relacionamentos. É realmente um outro jeito, sabe, de se relacionar, e isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso quando a gente tem coragem de seguir isso, sabe? Porque isso muda tudo, isso realmente transforma tudo e faz com que a gente experimente muito mais paz mesmo. É realmente o fim do conflito, sabe? Interno e externo aqui, nesse caso. Mas precisa de muita coragem para olhar nos olhos mesmo dessa barreira e escolher, né, diferente, porque às vezes a gente está nesse padrão há muitos anos, às vezes a gente já até incorporou isso na nossa identidade, né, no que a gente chama de nós mesmos aqui, no seu autoconceito, no seu personagem. Então é uma desconstrução muito profunda, né, a gente ter coragem de se posicionar, ter coragem de falar não, de falar sim, de realmente de agradar a Deus, de agradar a sua intuição, essa sabedoria interior que vem com esse alinhamento, com essa integridade, e não esse lugar de agradar, né, pessoas e o que é esperado de você, enfim, sair disso exige muita coragem e ao mesmo tempo é libertador. Quarta barreira, que também sinto que é muito importante a gente olhar, e essa barreira ela realmente nos tira também desse estado de integridade, é o isolamento ou a depressão. Esse movimento que o ego faz muitas vezes de se isolar, para o Curso em Milagres, isolamento e depressão é a mesma coisa, tá? Quando a gente fica triste, quando a gente fica desanimado, quando a gente fica confuso, se sentindo sozinho, é um estado de isolamento, né? A gente fica preso na nossa própria cabeça, a gente começa a ficar preso em pensamentos privados, aqueles pensamentos que você acha que são só seus, aí você não pode compartilhar com ninguém, porque ninguém vai entender, enfim, você acaba entrando num estado de imaginação, de projeção, de expectativas, e acaba entrando
num looping, assim, um ciclo vicioso de confirmar um autoconceito falso. Você fica preso mesmo nas suas próprias ideias, você fica preso no seu autoconceito, numa ideia falsa sobre você. E isso é de propósito. O ego, ele quer realmente que você se isole, que você se sinta sozinho, para te tirar desse estado de integridade, porque o estado de integridade, ele é muito poderoso, gente. Ele é um estado de muita inspiração, de muita expansão. Você está em integridade, você está inteiro, você está em conexão com tudo, com todos, com Deus. Então é um estado muito poderoso. E tudo que a gente faz a partir desse estado tem muito poder, porque a gente está em contato com o poder de Deus em nós. Esse é o poder do estado de integridade. Então, óbvio que o ego vai levantar todas as barreiras que ele puder contra isso, para que você não acesse isso. E se isolar é uma barreira muito clássica aí, que a gente precisa ter coragem de olhar, sabe? Bom, então é isso. Essas são as barreiras, na minha percepção, que a gente pode começar a ficar atento, a vigiar, né, internamente quando isso é ativado. Então, essa tentação de querer que algo seja diferente, ao comprar esse plano do ego de mágoas, quando ativa algum medo passado, essa necessidade de controle, medo das consequências, essa vontade de agradar, quando você quer pertencer, você quer ser aceito, você quer ser apreciado, aprovado e acaba não sendo honesto com o que você está realmente pensando, sentindo ou querendo. É um treino bem importante de se fazer. E esse movimento de se isolar, de manter os pensamentos privados, de não compartilhar, de ficar preso, né, na imaginação, na projeção, nas expectativas, nessa confirmação desse autoconceito e ficar preso na sua própria cabeça, nas suas próprias ideias. Então, essas barreiras me ajudam muito, assim, na minha prática. Toda vez que eu sinto que o ego ativa alguma delas, é, para mim, momento de dar 10 passos para trás, me aquietar, trabalhar isso, porque esse é o processo de cura. Isso que eu chamo do processo de cura. Quando eu identifico que essas barreiras foram ativadas internamente, que eu saí de um estado de integridade, que eu não estou me sentindo mais em paz, que tem algum conflito interno ou externo, que eu não estou conseguindo ser honesta comigo mesmo, não estou conseguindo bancar o que eu sou em qualquer situação. Para mim, Paulinha, é um movimento de cura, é um movimento de perdão. Eu preciso realmente ir para dentro, ir para o que eu chamo de um espaço interno. Para mim, essa expressão espaço interno é algo muito importante, assim, para a gente considerar nesse movimento de restabelecer essa integridade. Eu preciso trazer isso, pegar essas barreiras, pegar esses incômodos e trazer isso para esse espaço interno, onde eu vou processar isso, vou perdoar isso, eu vou curar isso, para que eu possa retornar para a minha integridade, para que eu possa voltar a agir de forma honesta comigo mesmo, com Deus e com todos. Então, é um processo realmente de cura. A gente precisa entender que toda vez que a gente não está se sentindo íntegro, é um chamado para cura. E aí a gente vai aprendendo a criar esse espaço interno para processar essas curas, para praticar o perdão verdadeiro que liberta a mente desses equívocos, dessas barreiras, desses bloqueios, né? E que nos ajuda a realinhar com a integridade e, consequentemente, com a vontade de Deus. E é por isso, gente, que negar não funciona. Se eu não estou num estado de integridade, se eu não estou em perfeita paz com alguma coisa, não adianta eu só fingir que não tem nada acontecendo. Não vai funcionar. Isso não é cura. Se algo ou alguém me gera qualquer desconforto, isso está mostrando que tem algum conflito na minha mente, que por algum motivo eu saí desse estado de integridade, eu saí dessa experiência do amor que vem do estado de integridade. Logo, eu preciso reconhecer que eu preciso de cura. Então, negar não vai funcionar. Projetar isso e achar que está em alguém, que está em alguma situação, também não vai funcionar. A gente já tentou muito fazer isso e só não funcionou. Preciso aprender a pegar essa projeção de volta e trabalhar ela em mim e praticar realmente o perdão verdadeiro e libertar, corrigir, curar essas ideias equivocadas. Fugir ou se distrair também não vai funcionar. Eu preciso olhar
para o que quer que seja, pequeno, grande, o que eu julgo como importante ou não, tudo, absolutamente tudo que parece me tirar desse estado de integridade, tudo que parece gerar qualquer desconforto, eu preciso ter coragem de olhar e disponibilidade para perdoar. Trocar também não vai funcionar, que às vezes a gente fala isso, né? Não, eu vou, troca de emprego, troca de marido, troca de cidade, troca. Também não vai funcionar, porque aquele incômodo não tá lá fora, tá só refletindo algo muito profundo em você, que é esse desalinhamento com essa integridade. Em algum lugar a mente se dividiu por algum motivo, né? Por algum equívoco, a mente não tá íntegra. Porque se tivesse, você estaria experimentando só amor, só paz. O lugar da integridade é essa experiência do amor. Não tem conflito. A gente viu isso no estado de consciência do amor, que vem dessa mente íntegra, né, inteira, clara, corrigida, curada. Não tem equívoco, não tem espaço para o medo, não tem espaço para nenhum desconforto. É só amor perfeito, é só paz perfeita, é só luz. Então, enquanto eu ainda experimentar qualquer desalinhamento, qualquer desconforto, eu tenho um grande trabalho interno para fazer aí, para realmente perdoar isso. Então, já dá para ver que a gente vai ter que conversar sobre perdão. Sim, perdão é realmente um tema central na prática de todas essas ideias que eu venho compartilhando com vocês. Mas acho que esse vai ter que ser o tema dos próximos episódios aí, porque eu sinto da gente ficar aqui hoje, até porque já trouxe bastante coisa aí, já tem muita coisa para a gente olhar juntos aí sobre essas barreiras que nos tiram dessa integridade. Fica o convite aqui para você fazer essa investigação interna e olhar com carinho para o que tem te tirado dessa integridade, dessa honestidade. Só de fazer esse movimento você já começa o trabalho de cura, já começa a se abrir para o perdão. Beleza? Espero que esse conteúdo possa ter sido útil para você de alguma forma. Se foi, comenta aqui, deixa o seu comentário de como está sendo, né, para você receber esse conteúdo. Quero saber, eu tenho recebido mensagens lindas assim, mas quero saber mais. Me contem como está sendo. Se vocês quiserem deixar sugestões de temas também, podem deixar nos comentários. E é isso, a gente vai abrindo esse canal aqui desse podcast juntos. Eu tô aqui, né, na confiança, só seguindo o que eu tô sentindo. E eu espero te ver, então, nos próximos episódios. Um beijo e bom treino!